não começou agora, basicamente começou quando David Cameron, anos atrás, decidiu convocar um referendo sobre o Brexit, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Ali começou o caos político. 2 anos depois de ser implementado, o Brexit, que sacramentou a saída do Reino Unido da União Europeia, é hoje considerado um grande elefante na sala. Com o país em meio a uma séria crise econômica, greves em setores vitais e com os preços de energia nas alturas, muitos britânicos não pensam 2 vezes antes de culpar o processo por todos ou quase todos os seus problemas. A inflação é a mais alta dos últimos 40 anos. Os britânicos ainda enfrentam uma grande crise energética agravada pela guerra na Ucrânia. Desde a votação do Brexit em 2016, o país teve 4 primeiras e primeiros-ministros, e alguns ocuparam o cargo por menos de 50 dias. Ao mesmo tempo, países como a Escócia viram crescer um movimento para declarar independência em relação a Londres. Essa questão da independência divide o país. Metade dos escoceses deseja se manter parte do Reino Unido. Publicamente, o meio político britânico evita posicionar o Brexit no centro do debate e discutir qualquer plano de reaproximação com Bruxelas. Nas ruas, pesquisas mostram que cada vez mais pessoas consideram que a decisão de sair da União Europeia foi a pior possível. A saída do Reino Unido da União Europeia fez com que muitos trabalhadores europeus deixassem o Reino Unido e voltassem para seus países de origem. O cenário é agravado também pelo ajuste das cadeias de suprimentos globais após as interrupções provocadas pela pandemia. O papel do Brexit na crise britânica e quais serão seus possíveis impactos a longo prazo são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu, Felipe Barini e Carolina Moran vamos conversar com a correspondente em Londres, Vivian Oswald. O Ao Ponto de 6 de janeiro de 2023 está começando. Vem com a gente. Vivian Oswald, com o Reino Unido envolvido em uma série de crises, inclusive uma crise política grave, dá para dizer que o Brexit é, 2 anos depois de sua implementação, um dos grandes culpados pelo estado que o país vive hoje? Olha, acho que a gente pode dizer que o Brexit é responsável por uma parte importante das mazelas que o país está vivendo agora, da crise econômica, da crise política, da crise social, inclusive. Agora, isso é uma coisa que a gente vai ver jornais falando, algumas empresas, consultorias, especialistas que se debruçam sobre os números e muito menos a classe política. A classe política não tem uma narrativa construída ainda para lidar com os reveses do Brexit, seja o Partido Conservador da situação, né, porque foram eles os responsáveis por todo o processo do Brexit, sejam os trabalhistas de oposição que tampouco têm uma narrativa construída para como é que eles vão retomar, né, o país a partir do Brexit. Eles próprios ficaram muito em cima do muro durante toda a campanha do Brexit, o partido SNP separatista da Escócia e o próprio partido dos liberais democratas, que tendem a ser mais pró-europeus, mas que também não conseguiram ainda construir uma narrativa pró-União Europeia. E, assim, a gente vai vendo, quem se debruça sobre os números, né, como eu tinha falado, da economia britânica nesses últimos 2 anos, começa a perceber que o impacto é evidente na economia, não só no comércio exterior. É muito difícil você ver, de repente, um país que abre mão de um mercado único com o qual ele tem 40% do seu comércio. Isso teve impacto também sobre a mão de obra. O país está vivendo um déficit crônico de mão de obra. Eu estou aqui no meio da rua, estou de frente para umas 4 ou 5 lojas e todas elas têm um cartaz dizendo que elas estão contratando. E pessoas para tempo integral, meio expediente, quer dizer, você não consegue preencher as vagas na economia. Tudo isso tem um impacto muito importante sobre os dados da economia, sobre o crescimento do país. Isso vai acabando por atravancar o país. Não por acaso o governo já admite que o Reino Unido está oficialmente em recessão. Ô Vivian, e diante dessa falta generalizada de mão de obra que você está apontando, né, além dos problemas econômicos, elevação no valor dos alimentos, das contas de energia, dos impostos, o governo tem que lidar com greves, né? Por exemplo, no setor de saúde, que é uma referência no Reino Unido.
Claro, e a gente tem, olha, tanto o problema da inflação que você está mencionando aí, né? O nível da inflação aqui já está há alguns meses no acumulado do ano, no mais alto dos últimos 40 anos. Isso é muito forte para uma população que já vinha pagando contas de energia mais altas. Nos últimos 2 anos foi um aumento de quase 300% nas contas de energia. Tem gente aí que está tendo que resolver se vai comprar comida para botar na mesa ou se vai pagar a conta de energia no final do mês. A inflação, é óbvio que ela é um problema que vem do contexto internacional. Vários países do mundo estão sofrendo com a inflação por questões de turbulências externas, a guerra a guerra russa na Ucrânia, etc. e tal. Mas o Brexit, por exemplo, tem um impacto muito claro também sobre a inflação. Os produtos deixaram de cruzar a fronteira com as mesmas tarifas que eles cruzavam antes. Tem taxa de entrega, tem uma papelada burocrática, muitas empresas não estão querendo trazer os produtos para cá, e isso tem impacto sobre os preços. A mesma coisa é a questão da mão de obra, né, que também vai ter impacto sobre os preços. Você tem menos gente para fazer entregas, as entregas vão ser mais caras ou vão demorar mais. Isso tudo acaba tendo um impacto muito grande sobre a vida das pessoas. Então, assim, se você for olhar, tem um contexto internacional muito ruim, mas ao mesmo tempo você tem um impacto do Brexit previamente a esse impacto ruim. Eu conversei com umas pessoas que me disseram que o Brexit teve um impacto na inflação de alimentos de 6 bilhões de libras. Isso é muito dinheiro e isso não é uma coisa pequena para uma economia desse tamanho. A inflação de alimentos hoje é a mais alta. Se você for tirar a média do índice, que está em mais ou menos 11%, o índice sobre alimentos, quer dizer, está em 14%. O preço do leite desnatado, que foi o que mais aumentou, 47% de aumento. Isso não é uma coisa trivial para uma economia de primeiro mundo, muito menos numa economia como a britânica, que tinha até bem pouco tempo uma meta de inflação, centro da meta de inflação de 2% ao ano. O custo de vida está cada vez mais alto, está consumindo o orçamento das famílias, os preços sobem mais rapidamente do que os salários e o complicado é que parece que o pior ainda está por vir por aqui. Vivian, recentemente saiu uma estimativa sobre qual seria o tamanho da economia britânica se ela permanecesse na União Europeia, e como ela está agora, a diferença é um pouco brutal, né? O que se calcula, mais ou menos, é entre 5% e 4% do PIB, que poderia ser a mais. Quer dizer, eles deixaram de crescer de 4% a 5% em relação ao que eles não deixaram de crescer, na verdade, né, de 4% a 5%. O número oficial é perto de 4%. É um impacto muito forte. Se você for pensar, o último número que a gente tem para o crescimento da economia britânica é uma queda de 0,3% no terceiro trimestre de 2022. A estimativa é que você tenha uma nova queda no quarto trimestre, né, que vai de outubro até dezembro de 2022. Isso é a confirmação de uma recessão, né? Se você tem 2 trimestres consecutivos de queda, isso é confirmado como recessão. Para o ano que vem, segundo dados da KPMG, a estimativa é de uma queda de 1,3% do PIB. A recuperação começaria apenas em 2024 e seria de só 0,2% do PIB. Se a gente comparar isso com aquele clube dos países ricos da OCDE, o Reino Unido é de longe o país que menos vai crescer daqui para frente. Ô Vivian, como é que a classe política está lidando com esse legado da saída do país da União Europeia? Porque o governo atual tem sua digital nesse processo todo do Brexit e aí está enfrentando todo esse tsunami, a pandemia, a guerra na Ucrânia também, mas filho feio ninguém quer, né? Ninguém quer relembrar esse histórico do Brexit. A verdade é que a classe política meio que escondeu a cabeça, assim, meio avestruz, né? Eles usam a expressão aqui, o elefante na sala. Todo mundo finge que não está percebendo, mas as pessoas tendem a não falar no assunto, a classe política, né? Como eu estava dizendo, o Partido Conservador da situação, para eles é muito difícil admitir que toda a responsabilidade, ou que parte importante da responsabilidade pelo que está acontecendo agora é deles. E não deixaria de ser diferente. Primeiro, que eles estão há 12 anos no poder. E segundo, que foram eles que conduziram todo esse processo do Brexit, né? A gente tem que se lembrar que o Boris Johnson acabou se elegendo com a plataforma de Get Brexit Done. Vamos fazer o Brexit, resolver o Brexit, liquidar a fatura do Brexit, se a gente fosse traduzir. E assim se deu. Se você for pegar os trabalhistas, né, que é o partido da oposição, eles próprios não conseguiram construir uma narrativa
para lidar com a situação do Brexit. Durante a campanha do Brexit, eles ficaram em cima do muro, porque eles viam que havia uma pressão forte da população, né? Tanto é que eles aprovaram o Brexit pelo divórcio da União Europeia, e agora é muito difícil você, de repente, criar uma narrativa ou um projeto de país considerando a situação em que a gente se encontra. Então, enquanto eles não tiverem um projeto que seja crível, eles não vão se posicionar publicamente. O que foi interessante é que nessa quinta-feira, o Keir Starmer, que é o líder do Partido Trabalhista, veio a público para fazer o primeiro discurso dele de 2023. Ele está fazendo uma campanha muito forte para que a eleição geral seja antecipada de 2024 para esse ano. E ele usou um dos slogans que foi usado pelo Partido Conservador durante o Brexit, que é Take Back Control. E isso, na época do Brexit, foi usado para dizer que o Reino Unido teria que tomar de volta o controle da sua soberania, vamos dizer, deixar de ser dependente de Bruxelas, de ter decisões tomadas por Bruxelas. O que Starmer está fazendo agora um jogo de palavras, que na verdade o que ele quer é take back control, retomar o controle sobre as vidas das comunidades e para as pessoas poderem tomar as próprias decisões dentro do país. Pode ser arriscado ele usar esse slogan de volta, porque ele está usando para uma coisa bem diferente, mas pode fazer sucesso, a gente não sabe. Mas eles não têm uma narrativa ainda crível para a coisa de como lidar com o Brexit daqui para frente, e muito menos de tentar voltar atrás, tá? O partido separatista, o SNP na Escócia, tem insistido muito na separação da Escócia do resto do Reino Unido. Eles tentaram trazer essa questão para a Suprema Corte aqui de Londres, perderam. Então, assim, não existe ainda uma possibilidade oficial, aberta, confirmada de que isso pode se dar, embora eles tenham separado dinheiro do orçamento para fazer um novo plebiscito entre os escoceses, mas não sabemos no que vai dar. E você tem o Partido dos Liberal-Democratas, que são mais favoráveis à União Europeia, mas eles tampouco têm uma narrativa para depois dessa crise. Quer dizer, eles sabem, eles defendem eventualmente que se volte, eles gostam da ideia que se volte para a União Europeia. A população mesmo, 56% da população já se arrependeu do voto e gostaria de voltar. Só que isso não é uma possibilidade no médio ou curto prazo. Primeiro porque é muito difícil você, a partir do processo em que você está agora, ainda de divórcio, não terminou a papelada, mal terminou o acordo, mal conseguiram implementar o acordo de separação, entendeu? Você refazer tudo de volta. E outra coisa é que a União Europeia não vai aceitar. E pelo menos agora, eu não acho que a gente vá ver isso. Eu não vou ver isso na minha vida, entendeu? Muito possivelmente, porque a União Europeia não vai poder aceitar, porque senão depois você vai aceitar que todo mundo saia, aí mudou de ideia e volta. Politicamente, isso não é uma possibilidade agora. E aproveitando esse gancho do retorno ou não retorno à União Europeia, o premier Rishi Sunak, que votou a favor do Brexit, ele está sendo cobrado para recolocar a economia britânica nos eixos e tem uma ideia de um novo acordo com a União Europeia, seguindo algumas regras do bloco, usando um modelo similar ao da Suíça. Mas para ele isso é um tema que não vai para frente se ele continuar no cargo, né? Isso é uma discussão que tem sido feita. Tem gente que achava que era possível fazer nos moldes da Suíça. A Suíça, nos últimos anos, fez 120 acordos ad hoc com a União Europeia, o que é bom para eles. Só que os termos da relação entre Suíça e União Europeia são muito diferentes dos termos da relação atual entre Reino Unido e União Europeia, né? Ficou muito desgaste para os dois lados, ficou muito rancor dos dois lados. Então, assim, eu não sei se é possível. E o próprio Partido Conservador, ele não tem uma posição unitária em relação ao que fazer daqui para frente. A gente tem que se lembrar que todo esse processo do Brexit, que acabou inclusive fazendo com que eles ceifassem aí a cabeça de 3 primeiros ministros por conta da questão europeia, ele é muito sério e você tem uma ala mais radical que queria uma coisa ainda mais radical, você tem uma ala um pouco menos, e você tem entre os conservadores pessoas que eram contra o Brexit. O Jeremy Hunt, que é o secretário de Finanças do Reino Unido, ele foi um que votou contra, entendeu? Então, assim, você não tem uma unidade nem mesmo entre eles. Então, você conseguir fazer acordos e outra, né? Você pegar um país sozinho para fazer acordos com outros países do mundo é muito diferente de você, num grupo de 28 países, querer negociar com outros países do mundo. O Reino Unido conseguiu fazer um novo acordo com a Austrália, mas foi em outros moldes.
É um acordo pior do que o que eles tinham quando estavam dentro da União Europeia. Então, tudo isso ainda precisa ser negociado e vai depender de muita disposição política de um lado e de outro. Sem falar na crise política. Desde que o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, todos os 4 primeiros ministros do Partido Conservador renunciaram. Dá para estimar o tamanho do estrago que o processo causou ao Partido Conservador? Olha, a gente vai ter como medir melhor quando houver a eleição geral. O que a gente tem nesse momento é que os trabalhistas estão numa dianteira muito grande nas pesquisas de opinião. Quer dizer, se a eleição geral fosse hoje, os trabalhistas ganhariam uma larga folga. É óbvio que se a gente considerar que os conservadores estão no país, estão à frente do comando do país há 12 anos, isso cria um desgaste para o partido. Mas, assim, foram processos muito dolorosos e muito profundos. O Brexit é um deles. Então, e o Partido Conservador tinha uma história de austeridade que sempre machucou muito a economia. E você teve a pandemia, o Rishi Sunak era o xerife das finanças, ele abriu os cofres públicos. Mas agora a gente chegou numa situação em que é preciso fechar os cofres públicos de novo. Quer dizer, não é popular, né? Então, assim, o Partido Conservador, que já estaria naturalmente desgastado pelo fato de estar no comando do país há 12 anos, ele sofre um desgaste adicional pelo fato de você ter tido o Brexit e por estar vivendo uma crise econômica sem precedentes. Vivian, eu tenho muita curiosidade sobre as pessoas que participaram, que foram ativas na época do Brexit. Eu tenho muita curiosidade especialmente sobre o ex-primeiro-ministro David Cameron, que ele viabilizou a votação. Hoje essas pessoas enfrentam algum tipo de hostilidade ou elas simplesmente foram esquecidas? Olha, o David Cameron é um que sumiu do mapa, né? Ele não aparece na mídia em geral, ele deixou de ser parlamentar e começou a ter uma vida, uma carreira solo, privada, ele vive de dar palestras, etc. Ele recentemente foi anunciado como palestrante numa universidade em Abu Dhabi. Mas ele não aparece muito, ele não comenta muito. Pouco depois que ele saiu, ele até lançou um livro com a biografia dele, dando um pouco o lado dele. Mas ele sumiu. Bom, o próprio Boris Johnson, que sempre foi muito vocal, também sumiu. Em quase 3 anos como primeiro-ministro, Boris Johnson acumulou escândalos e polêmicas que são uma marca de toda a carreira política dele. Ele não está em nenhum lugar aí comentando absolutamente nada. Acho que eles saem de cena para baixar a poeira. E a Theresa May voltou pro parlamento, tem lá sua participação e essa ainda está presente. Essa é uma pessoa que a gente vê constantemente porque ela está nas votações, no parlamento e tal, mas o David Cameron sumiu mesmo do mapa. Vivian, uma pesquisa recente mostrou que menos de 1/3 dos britânicos considera que a saída da União Europeia foi acertada. A despeito de ter sido uma decisão, uma votação popular, parece que boa parte dos britânicos mudou de ideia. Apesar de os políticos não quererem muito lidar com esse assunto, né, estarem evitando o debate, essa conversa de um possível retorno é algo que, na sua avaliação, pode surgir num futuro próximo? Eu acho que não. Não sei nem se a União Europeia daria abertura para isso nesse momento. E para você pegar um país na situação em que está o Reino Unido, em que a questão doméstica passou a ser muito importante, pode ser por conta de questões externas ou do próprio Brexit, isso não vai ser uma questão prioritária agora. A questão prioritária vai ser eles lamberem as feridas e tentarem resolver a questão da conta de energia, que está altíssima. A maior discussão no momento agora é o que eles vão fazer do NHS, né, que é a sigla em inglês do Sistema Único de Saúde Gratuito deles aqui, que está um caos absoluto. Nesse momento em que você tem essas greves, você tem enfermeiros em greve, você tem motoristas de ambulância em greve, você não consegue marcar consultas, você não consegue, operações estão sendo canceladas, e o NHS é uma questão sagrada dentro do Reino Unido, né? Se as pessoas brincam que se houvesse uma religião no Reino Unido, assim, forte, ela seria o NHS. Todo mundo gosta, todo mundo frequenta, qualquer pessoa, rica ou pobre, vai à saúde gratuita, usa. O próprio Boris Johnson, quando teve Covid lá atrás, foi internado, foi entubado no hospital do Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer, isso vai ser uma questão que eles vão ter que resolver muito mais imediata agora. O Reino Unido, nesse mês de dezembro, vive uma temporada de greves, né? São paralisações nos setores de transporte, energia, agricultura, correios e o mais preocupante, na área da saúde. Nessa última semana, os enfermeiros cruzaram os braços pela primeira vez nos últimos 106 anos. Foi considerado o maior movimento grevista do setor na história do país. Eu não acredito que, ainda que eles resolvessem
que a ideia seria voltar para a União Europeia, que isso fosse ser feito no curto, no médio prazo. Isso vai ser no muito longo prazo. Vivian, e do outro lado do Canal da Mancha, o que Bruxelas pensa desses problemas pós-Brexit? A ordem agora é esperar para ver? Eu acho que Bruxelas está vendo quais são os próximos passos do Reino Unido, está vendo que a economia está sangrando e vai ver o que eles têm para oferecer também, porque o Reino Unido não chegou a um ponto em que ele queria impor condições, mas na verdade eles saíram do mercado único, né, que oferece para eles comércio exterior, negócios muito significativos e tal, e eles não têm muito como impor condições. Na verdade, eles vão ter que dançar conforme a música, né? Porque se a ideia foi sair da União Europeia para não ter que ter as regras ditadas por Bruxelas, o que aconteceu foi que eles saíram da União Europeia, eles só não decidem as regras que saem de Bruxelas, porque eles vão ter que se comportar de acordo com as regras impostas por eles. Caso contrário, eles estão fora do comércio com o seu principal parceiro, né? Com quem eles têm 40% de transações comerciais. Vivian, outro impacto do Brexit foi o fortalecimento de discursos como o da primeira-ministra da Escócia sobre um novo referendo para a independência escocesa. Há conversas também sobre uma reunificação irlandesa, embora mais embrionárias. Com essa crise, com os impactos negativos do Brexit, a conversa sobre esse tipo de movimento pode se intensificar também? Olha, pode ser que sim, mas eu acho que é aquilo de novo. Acho que eles vão ter que resolver a questão doméstica. Vai ter uma eleição geral. Essa eleição geral, que está marcada em princípio para 2024, mas que pode perfeitamente ser antecipada para esse ano de 2023, a depender dos desdobramentos dessa crise, essa eleição vai ser o termômetro do que pode acontecer daqui para frente. Porque vamos dizer que os trabalhistas vençam. Será que o movimento separatista na Escócia vai para frente? Né? Tem no País de Gales também, se fala no País de Gales em uma separação. A Irlanda do Norte se fala na reunificação na República da Irlanda. Quer dizer, como é que isso vai se desdobrar? Eu acho que a gente tem que esperar um pouco os desdobramentos econômicos e políticos e essa eleição geral, que é quem vai determinar para que lado que o país está indo. Vivian, uma última pergunta. Aqui nesse episódio a gente falou das crises econômica, política, social. Mencionamos a falta de apoio popular ao Brexit hoje e os movimentos de independência, como a Escócia, que eles estão na Escócia a pleno vapor, em outros lugares menos. Esses elementos, somados à morte recente da Elizabeth II e a um rei Charles que ainda tenta buscar o tom do seu reinado, a gente pode estar diante de uma tempestade perfeita para o Reino Unido? Olha, eu diria que, não sei se é uma tempestade perfeita, né? No final das contas, as coisas pesam muito sobre o bolso das pessoas. Se a situação econômica estivesse bem, talvez as pessoas não tivessem, então, assim, sem chão, né? Eu tenho reparado muito quando você conversa com as pessoas que o país está passando por um momento, assim, de tentativa de resgate da sua identidade, né? É muito difícil, depois de 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II, as pessoas se enxergarem nesse momento com um rei que tem um perfil muito diferente do dela, num momento econômico muito sério. Talvez seja mais uma questão de buscar a sua identidade. As pessoas parecem meio perdidas, eu diria isso. Vivian Oswald, muito obrigado. Obrigada, Vivian. Um abraço. Obrigada a vocês, gente. Bom trabalho. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.